Levando em consideração que as cidades astrais agrupam espíritos, e esses espíritos são agrupados por afinidades, essas cidades estão flutuando no espaço próximo à crosta terrestre. Quanto mais densos os espíritos que moram nessa cidade, mais ela está para baixo. Quanto mais espiritualizados, mais leves eles forem, está mais para cima. Por isso que a gente aponta o céu para o alto e o inferno para baixo, né? Isso já é um conceito que a gente já tem. E assim, o planeta Terra, ele tem várias esferas espirituais. A esfera que nós conhecemos é a crosta terrestre. É aqui onde nós habitamos, é aqui onde nós pisamos, é o nosso chão. Mas existem esferas espirituais. Por quê? Porque vivem espíritos. E essas esferas estão de acordo com a densidade dos habitantes que moram ali. Ou seja, espíritos mais materializados, mais apegados à matéria, com mais necessidades físicas, ficam mais para baixo. E os espíritos de luz, espíritos mais elevados, em camadas mais para cima. Ah, Marcelo, mas assim, quer dizer então que um espírito trevoso vai subir ali na escala e vai conseguir entrar lá no nosso lar? Não. Lembra da experiência que eu mostrei para vocês de densidade? Ele não consegue. Por quê? Ele vai exatamente para a faixa dele e ele não consegue sair dali. A única forma de você sair daquela faixa vibratória é você piorar a sua condição, aí você afunda, ou você melhorar, se desligar das coisas materiais, aí você se eleva. Compreende a importância disso, né? Então são camadas magnéticas da Terra. E eu vou mostrar cada uma delas para vocês, essas esferas espirituais. Bom, a primeira delas todos nós conhecemos, a crosta terrestre, é onde nós estamos. Mas as outras camadas estão todas acima da nossa? Não. Existem duas camadas espirituais que são mais pesadas do que a própria matéria. A primeira delas, logo abaixo de nós, são as trevas. Um lugar realmente de sofrimento, onde ficam espíritos realmente maus, propensos ao mal. Aquele que faz maldade mesmo porque gosta de fazer maldade, né? Mas então, existe mais alguma coisa abaixo das trevas? Existe. Os abismos. E eu vou falar um pouquinho dos abismos para vocês. É um local de muito sofrimento. Para entrar num abismo, gente, não é qualquer espírito que consegue, não. Ah, tem que ser muito elevado para entrar, né? Não, bem o contrário. Tem que ser pouco elevado para conseguir chegar lá, porque é tão denso que você não consegue. É a mesma coisa você pegar uma bolinha de ping-pong, querer enfiar ela debaixo da piscina e querer que ela fique lá no fundo. A hora que você soltar, ela sobe uma velocidade incrível, porque ela é menos densa do que isso. Mas temos camadas acima da nossa, que é o umbral grosso. Umbral grosso é local de sofrimento. Acima do umbral grosso, nós temos um umbral médio. Porque dentro do umbral, nós temos 3 níveis, 3 camadas. Porque não é porque vai para o umbral, vai todo mundo junto lá. Existem também dentro do umbral níveis de sofrimentos diferentes. E eu vou estar falando para vocês a respeito disso já. Acima do umbral, aí sim começam a entrar zonas mais superiores, que é a primeira delas, um pouco acima, é da arte, da cultura e da ciência. Acima da arte, cultura e ciência está a do amor fraterno universal. Acima dessa é o local onde acontecem as diretrizes do nosso planeta, onde são resolvidos os problemas e dada a finalidade que nós temos aqui no nosso planeta.
E logo acima é uma camada onde não temos habitantes, que é a abóboda estelar. Por quê? Porque o nosso planeta está protegido por uma camada para impedir radiações maléficas para o nosso espírito. Ah, Marcelo, mas o espírito é invisível, ele não vai sofrer problemas com radiação do sol, tudo. Sofre, porque ele tem um corpo semimaterial, mas tem matéria. E se pegar radiação solar excessiva, vai danificar o perispírito. Então nós temos uma abóboda, que é uma proteção ao redor das esferas espirituais. Vamos entender um pouquinho cada uma delas, né? Lá nos abismos fica o Vale dos Suicidas. É o local mais profundo da Terra. Poucos espíritos conseguem chegar lá, de tão denso que é. Mas por que ficam os suicidas? Porque o maior crime contra Deus que um ser humano pode cometer é tirar a própria vida. É o pior dos piores crimes. Assassinar uma pessoa já é um crime contra Deus. Você está tirando uma vida. Se tirar a sua própria vida, é um crime maior ainda. E esses espíritos, eles ficam tão densos e tão pesados que não tem como. Eles são sugados lá para baixo. Vocês lembram? Quem assistiu o filme Nosso Lar, ou leu o livro, André Luiz foi para lá. Mas como ele foi para lá, um espírito tão bom? Sim, ele era bom, era médico, salvou muitas vidas, só que ele fumou, bebeu desregradamente e acabou com o seu corpo físico. Danificou o seu corpo perispiritual. Ele era um suicida, apesar dele sempre negar, né? Eu não sou suicida. É assim. É assim. E é para lá que ele foi. Para quê? Para depurar o seu espírito. Tirar todas aquelas mazelas. Quando ele conseguiu fazer isso, aí ele foi para um posto, foi socorrido e foi levado para um posto de socorro. Nas trevas ficam os espíritos perversos, malignos mesmos, espíritos maus. Nós espíritas costumamos dizer, são espíritos ignorantes. Ignorantes somos nós, tá? Que desconhecemos ainda a verdade. Desconhecemos a palavra de Jesus. Esses são maus porque gostam de fazer maldade mesmo. São nossos irmãos? São, mas eles são maus. E lá é onde eles ficam, porque a maldade é muito intensa. E os crimes que eles cometeram não conseguem deixar eles nem a nível da crosta terrestre. Eles têm que fazer um esforço muito grande para vir até aqui. Aqui na crosta terrestre somos nós encarnados, né, como vocês sabem, e aí começam as camadas do umbral. Umbral a gente sempre pensa que é uma coisa ruim, né? Umbral, gente, ele é como se fosse um purgatório. É para você expurgar, é para você se limpar, para você tirar essas mazelas que você mesmo criou no seu organismo. Com bebida, com cigarro, com desregramentos. Então você tem que depurar. E de acordo com a intensidade, o grau de matéria que você tem apego, você vai estar no umbral grosso, médio, ou simplesmente no umbral fino, umbral leve, que é o último umbral, é de menos sofrimento, né? Aqui no umbral grosso são aqueles que fizeram muito mal, mas não chegaram, não eram pessoas cruéis, malvadas assim, mas fizeram muito mal. E ali estão expurgando todo aquele mal que fizeram contra si e contra outros. No umbral médio, são mais um sofrimento moral. Coisas que você fez, não matou ninguém, né? Mas de repente passou a mão em alguma coisa que não devia, né? Fez alguns desregramentos que te deixaram em sofrimento. Então são espíritos sofredores. E aí nós temos o umbral, que é um umbral leve. Sabe o que tem lá dentro desse umbral leve? É bem levezinho, quer dizer, é só aquela coisa mais moral mesmo, aquela pessoa que não aprendeu a ser humilde, né, que ainda xinga e tudo mais. É no umbral que está o nosso lar. Não, Marcelo, não, nosso lar está lá na sétima... Não está não, está ali no umbral. Se vocês leram um livro, se vocês assistiram um filme, você vai ver que lá não moram espíritos perfeitos. Pelo contrário, tem muitos espíritos imperfeitos. Ainda estudando, se aperfeiçoando, tentando se melhorar
para reencarnar novamente. Lembra daquela moça que era a neta lá daquela senhora, que ficava lá naquela casa? Eu não sei exatamente o nome, não lembro, né? Ela não deveria estar ali, né? André Luiz, ele estava porque lá é o lugar dele, e ele estava voltando, porque na encarnação ele errou. Agora ele tinha que se recuperar. E graças a Deus ele se recuperou bem, né? O nosso lar está ali. E justamente porque ele está bem na divisa, para ele poder entrar no umbral, socorrer os espíritos sofredores e levar para os postos de socorro, que são as câmaras, que ficam isoladas num subsolo, lá na parte de baixo. Para quê? Para não contaminar os outros moradores. Acima do umbral, já começa, isso aqui para o pessoal aí do Illuminati, né, que eu também faço parte, né, os artistas e intelectuais. É uma esfera espiritual onde, após passar por vários desses, você pede uma encarnação como artista, como eu pedi, como muitos de nós pedimos, e nós não podemos simplesmente, eu quero ser artista, e desce. Você tem que se preparar. E é lá onde nós nos preparamos. Os artistas se preparam e os intelectuais, o pessoal da ciência, os médicos que descobrem novos avanços na medicina, para quando chegar aqui, eles se lembrarem daquilo e trazerem novos avanços para a gente. É aí que eles ficam e eles se preparam para isso. Acima está uma camada de esfera espiritual onde ficam os espíritos superiores, os mentores espirituais das nossas casas espíritas, aqueles que recebem ordem direta de Jesus para coordenar o planeta, para trabalhar com o planeta, ficam nessa camada mais elevada. Acima dessa camada está a camada das diretrizes do nosso planeta, onde está Jesus, os seus apóstolos e aqueles que decidem o destino do planeta. O que vai fazer com a gente? Primeiro, deixa a gente se rebentar, né? Livre-arbítrio. Mas até que ponto vai deixar a gente se rebentar? Ali são decididos os destinos aqui do nosso planeta. E a abóbada estelar é a proteção de tudo isso para que tudo consiga fluir na mais perfeita ordem.